Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das missões de espionagem mais arriscadas da história antiga. Pensa só na cena. Um exército inteiro está na iminência de uma invasão, e todo o sucesso da campanha depende de uma operação secreta dentro da cidade mais bem protegida de toda a região. É uma história de alta tensão, de lealdades divididas e de uma aliança totalmente inesperada que acabou mudando o curso de tudo. Os elementos dessa história parecem até roteiro de filme de suspense, né? São dois agentes em território inimigo, uma fortaleza que parece impenetrável e uma mulher que, contra todas as expectativas, se torna a peça-chave para o sucesso da missão. Vamos entender como isso aconteceu? Bem, tudo começa quando Josué, que era o líder dos israelitas na época, envia 2 homens secretamente de um lugar chamado Sitim. A ordem era bem direta: vão, deem uma olhada na terra e principalmente na cidade de Jericó. Era uma missão de reconhecimento que era absolutamente crucial antes da invasão em si. Olha, a missão deles tinha várias partes. Eles precisavam se infiltrar na cidade, avaliar as defesas, sentir o clima, a moral do povo e, claro, fazer tudo isso na maior discrição possível. Assim que chegam lá, eles encontram um lugar para ficar na casa de uma mulher chamada Raabe, esperando que ali eles não chamassem nenhuma atenção. Só que, né, a discrição durou pouco. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. Olha, chegaram homens de Israel aqui esta noite para espionar a terra. E essa informação foi direto para o rei de Jericó. De repente, o que era uma missão de reconhecimento virou uma luta desesperada pela sobrevivência. O perigo se tornou real, imediato e fatal. E é aqui que a história dá uma virada dramática. Os soldados do rei batem na porta da casa de Raabe com uma ordem bem direta, bem intimidadora: traz para fora os homens que estão aí. Eles vieram para espionar a terra toda. Raabe ficou encurralada. Ou ela entregava os espiões, ou ela arriscava a própria pele. A escolha que ela faz em seguida é, no mínimo, surpreendente. A rapidez de raciocínio da Raabe aqui é uma coisa impressionante. Em questão de segundos, ela bola um plano genial. Primeiro, ela esconde os homens. Depois, para ganhar credibilidade, ela até admite que eles estiveram lá, mas mente sobre a hora que saíram, enviando os guardas numa perseguição completamente inútil na direção do Rio Jordão. E assim que os soldados saem, o portão da cidade é fechado. Ok, os soldados já foram. A ameaça imediata passou. A atenção agora se volta para o terraço. Antes que os espiões pudessem sequer relaxar, Raabe sobe para falar com eles. Veja bem, ela salvou a vida deles, mas aquilo não foi um ato de pura bondade. Ela tinha suas próprias condições. A negociação estava só começando. E é aqui que a gente entende a real motivação dela, que é muito mais profunda do que parece. Raabe não agiu por impulso. Ela declara a fé dela no Deus de Israel e revela que, com base no que ela já sabia, o destino de Jericó já estava traçado. Foi uma escolha estratégica e até espiritual, uma aposta no lado que ela tinha certeza que ia vencer. E o medo era real. Raabe descreve em detalhes o pavor que tomou conta de Jericó. As histórias das vitórias esmagadoras dos israelitas, como a travessia do Mar Vermelho e a aniquilação de reis poderosos, tudo isso já tinha chegado lá. Segundo ela, o coração dos moradores tinha simplesmente derretido de medo. A coragem tinha sumido. Então, chegamos ao ponto central. Em troca da ajuda, Raabe faz uma exigência muito específica. Ela não pede dinheiro, não pede poder, ela pede vida. Ela exige um juramento, em nome do Deus deles, de que eles vão poupar não só ela, mas a família inteira dela, pai, mãe, irmãos, irmãs, todo mundo. Os espiões topam na hora. E eles oferecem a própria vida como garantia. A vida deles pela vida dela. Mas, claro, esse acordo tinha condições bem rigorosas. A segurança da família de Raabe dependia 100% dela cumprir a parte dela no trato. Os termos do acordo eram bem claros. A parte deles, poupar todo mundo que estivesse dentro da casa. A parte dela, reunir toda a família lá e amarrar um cordão de cor escarlate na janela. Esse cordão ia ser o sinal, o marcador que garantiria a salvação no meio do caos da batalha. E, o mais importante, ela precisava manter segredo absoluto. Qualquer deslize e o acordo seria anulado. Raabe aceita na hora, sem nem piscar. O acordo está feito. E com o pacto selado, ela não perde um segundo e já começa a colocar a próxima parte do plano em ação: a fuga dos espiões. A localização da casa dela era perfeita para isso, porque era construída na própria muralha da cidade. Isso criou a rota de fuga ideal. Ela desce os 2 por uma corda, pela janela, para fora da cidade fortificada, direto na escuridão da noite.
E antes de eles irem, Raabe ainda dá um último conselho tático. Vão para as montanhas e se escondam lá por 3 dias. Isso ia dar tempo suficiente para os soldados do rei cansarem de procurar e voltarem para a cidade. Os espiões seguiram o plano à risca, esperaram o tempo passar e só então começaram a jornada de volta. E depois dos 3 dias, eles finalmente voltam para Josué. O relatório deles é basicamente um eco do que Raabe tinha dito, confirmando que a inteligência dela era perfeita. A missão foi um sucesso absurdo, não só pela fuga, mas pela informação valiosíssima que eles conseguiram. O inimigo já estava derrotado psicologicamente. A guerra pela moral já tinha sido vencida. E é assim que termina essa história incrível de espionagem, que na verdade é muito mais do que só uma aventura. Ela nos deixa com uma pergunta bem poderosa. O que Raabe fez foi um ato de traição contra o próprio povo ou foi um ato de fé, um cálculo, uma aliança com o futuro que ela já enxergava como inevitável? Talvez a resposta seja que, em tempos de guerra, a linha que separa sobrevivência, fé e traição é muito mais fina do que a gente imagina.